Fala galera, estamos de volta com a nossa mesa de centro, nossa reforma nessa nossa linda peça. Hoje vamos fazer a parte de laminação, a parte de acabamento na parte de cima da peça. Como podem ver, eu já tirei a cola das rachaduras ali na parte de cima, que eu tinha colocado em volta das rachaduras para não escorrer tanto, para não atrapalhar por causa da lixagem, né, galera? Que vou tentar não lixar a peça, só que conforme eu fui passando a resina, eu percebi que eu acho que vai ser melhor fazer uma parte de lixa. Que daí eu joguei a resina, só que teve parte na peça que uma rachadura, teve uma que é maior, ela deu uma elevada na peça. Então, jogando a resina nela, acabou ainda dando uma imperfeição. Então, eu acho que eu vou fazer uma etapa de lixa fina para vocês, coisa rápida. E aí a peça fica 100% reta, né? É mais fácil, fica mais bonita para vocês verem. Aqui eu já comecei, como sempre, com a resina, né? Misturando ali a resina e o endurecedor. Aqui de começo eu fiz 30. Eu fiz no caso 20 gramas de resina e 10 de endurecedor, para jogar de começo ali na rachadura e dar um pouco de espalhada em cima da peça para ver o tanto que a gente iria gastar no caso. Tem gente que pega e faz os cálculos, né, da resina, faz lá que tem o cálculo para você calcular a resina, o tanto que vai em cada peça. Geralmente eu, como já sempre faço as peças praticamente do mesmo tamanho e sempre quase todos os mesmos acabamento, então eu acabo não fazendo esses cálculos. Mas aí acaba acostumando também, só às vezes você olhando a peça assim, você já meio que tem a noção de quanto gastar de resina na peça. Então eu com o tempo fui fazendo, acabei acostumando, acabei pegando a prática mais de fazer em vez de ficar fazendo cálculo. Que eu já tô mexendo para vocês sempre com o palitinho, né? Palitinho de sorvete. Esse copinho é um copinho bem pequeno. Eu acho que se eu for querer encher ele para me fazer a mistura ali, acho que vai dar no máximo ali, no máximo. Aí se tinha 30, no máximo umas 40 gramas de resina, no máximo, no máximo. Ele é bem pequeno. Aí eu uso para fazer em pequenas porções, né? Só que ele é bem fraquinho. A hora que você usou uma vez ali, se secar e você querer mexer, arrancar o palitinho, secar o palitinho ali dentro e for tirar, ele acaba já quebrando. Então é um palitinho é um potinho bem frágil. Aqui, ó, podem ver as rachaduras ali, ó. Com reflexo vocês vê bastante as rachaduras. Essas rachaduras, igual eu falei, tentar jogar, não preencher elas até em cima. As resinas eu deixei praticamente, tá quase na beira da rachadura ali. Para a hora que eu jogar a camada na peça inteira de laminação, acabe infiltrando nesse restinho que faltou da rachadura e a peça fique totalmente nivelada na mesma altura, né? Porque se você joga, deixa passar por cima da rachadura, se você aí você tem que fazer uma camada de espessura da mesma espessura da rachadura, né? Do que ficou acima da espessura. Como eu queria fazer uma camada de laminação, então eu fiz o quê? Não subi a resina até em cima, deixei ela um pouquinho abaixo para jogar a resina para ela infiltrar ali e não precisar fazer uma camada grossa de laminação. Aqui fui colocar a luva já rasgou. Mas como rasgou a parte de cima, ainda dá pra usar, né? Porque a hora de mexer ali, você mexe mais com os dedos. Aí você vai jogando ali, ó, complementando primeiro na rachadura para ela já dar uma infiltrada. E vou jogando em uma por uma. Depois eu acabo jogando por cima. Eu até pensei que eu iria usar menos resina. Nessa peça eu vou acabando, pelo que eu percebi aí, fiz 20 de resina, 10 de endurecedor. Aí depois, no mais para frente do vídeo, eu fiz de novo. Então, praticamente aí eu gastei 60, deu 40 gramas aí vamos dizer 50 gramas de resina, que eu acho que a outra eu fiz um pouquinho mais, e 25%, 25 de endurecedor. Então, no caso aí, saiu 75, né, grama. Usei para juntando as duas aí para
fazer a parte de laminação. Eu até pensei que se eu fosse querer fazer mais uma camada em cima, eu não ia precisar fazer a etapa de lixagem, de lixar, passar com a camada de lixa fina. Só que eu achei melhor dar uma passar menos resina, né? Porque daí fica, querendo ou não, vai ficar umas imperfeições que ela não vai ficar todo em parte pegou mais, parte pegou menos, mas ela tá reta, só que as imperfeições é natural, porque eu usei menos da resina do que era preciso, porque eu vi que daí era melhor fazer uma etapa de lixa para deixar ela totalmente reta, igual essa peça era aqui, ó, aqui ela era lisinha. É, aí então eu vou fazer ela também com a etapa de lixa. Ó, aqui eu já dei uma acelerada no vídeo, viu, galera, para não ficar muito comprido para vocês. Tô tentando fazer uns vídeos mais curtos para vocês aí, para não ficar muito longo. Espero que esteja dando certo aí, melhor, tá sendo melhor para vocês verem. Aqui, ó, já comecei a espalhar. Quando vocês for jogar resina, for peça grande assim, ó, vocês podem virar o potinho igual eu virei ali, para ali escorrer totalmente a resina que você fez, né, galera? Porque ali dentro ali, quando você só vai colocando, jogando, depois sempre sobe um restinho ali. Então, para vocês literalmente usar tudo ali que você fez ali, a proporção, tá passando ali, deixa o copinho virado em cima da peça ali, ele vai terminar de escorrer o que faltou. Essa é uma dica boa, que às vezes você acaba perdendo algum restinho no copinho, e às vezes fica um buraquinho ali que você poderia ter usado esse restinho de resina. Ó, aqui conforme eu fui passando, eu já vi que eu precisava fazer mais resina, porque ó, vocês podem ver, conforme você vai passando em peça que ela já é trabalhada, você passa a mão, onde está a resina que ela está molhada, ela vai ficar lisa. Conforme você passa na onde ela não ainda pegou resina, a peça ela fica, vamos dizer, ela fica meio áspera, que daí você vai ter que jogar a resina ali conseguir para conseguir deixar ela nivelada certinho, né? E nessas partes assim, quando vocês foram fazer uma peça desse jeito por quantidade de pouquinho, vocês sempre ficam bem esperto para não deixar nenhuma parte sem resina. Porque igual faz de conta, eu fiz uma peça dessa, ó. Se eu não reparasse bem aqui, tá vendo que tem umas imperfeições? Nessa parte não pegou resina. Então faz de conta, se eu paro de mexer ali agora assim e não vejo essas imperfeições, aqui a peça ia ficar cheio de buraco. A peça ia secar, aonde tem resina, onde ela não pegou ia ficar aquele desnível, ia ficar essas marcas assim, ó. A peça fica ainda brilhante e tudo, mas fica feio, não fica perto. A peça não fica com a camada laminação boa. Então, sempre que fazer essas etapas de jogar resina de pouquinho em pouquinho, sempre confirmem de estar sempre passando em todas partes da madeira. Igual no decorrer do vídeo aí, vocês veem que eu jogo, aí eu pego, dou uma olhada, vejo onde está faltando, vou, passo a mão, então pego, coloco com palitinho mesmo, e olho de novo para ver se está tampando todas as partes da madeira, porque às vezes você faz e a madeira do nada você olha assim, ah, tá normal, né? Às vezes a madeira pode estar um pouquinho desnivelada, algo assim. Aí, como você está fazendo camada com pouca resina, ela dá aquela escorrida para a lateral. E às vezes dando esse pouquinho de escorrida para a lateral, tira de um cantinho ali e ele acaba ficando sem resina. Então, quando for fazer assim por etapa de passar e controlando a resina, sempre vão olhando, fazendo e olhando. Igual aqui, ó. Eu passo lá no meio, passei no meio, aí eu começo já a fazer as laterais, jogando as laterais, passando com o dedo mesmo. Molho o dedo dentro do copo e passo ali. Em vez de eu jogar de uma vez, que daí eu já vou vendo e tampando aonde faltou nas peças. Dá pra você fazer a quantidade. Se você já faz uma quantidade boa de resina, a quantidade que você for usar ali mesmo, faz de conta. Se eu tivesse feito ali 75 já o tanto certo para jogar ali em cima, seria até mais fácil. Só que aí o que acontece? Conforme você joga muito de uma vez ali toda a resina que precisa, a resina vai fazer o quê? Vai escorrer para lateral. Conforme jogasse ele no meio ali, e ela tivesse um pouquinho desnivelada e você aí acaba dando, como você jogou bastante a quantidade, a camada fica mais espessa, né, da laminação. Então ela acaba escorrendo mais. Assim você fazendo aos poucos,
ela você passa uma camada, ela não vai escorrer, porque ela é uma camada fina, ela já vai dar uma boa segurada. Agora, se você joga uma certa quantidade, ela dependendo, ela vai escorrer pelas laterais. Ainda mais dependendo da resina. Essa minha resina, ela é média viscosidade. Tem a baixa viscosidade. A baixa viscosidade, ela é uma resina praticamente com a viscosidade de líquida, bem de uma água mesmo. Não é pegajosa assim. Então, tipo, se você jogar ela ali de uma vez, ela vai escorrer como se fosse uma água se tiver desnivelada. Então, sempre se atente nessas partes de espessuras, nessas partes de como que você vai, qual o trabalho que você vai fazer, que igual eu falei uma vez, resina tem vários tipos de resina, cada um é específico para um trabalho. Não vai pegar uma resina lá para fazer igual, pegar e vou fechar uma rachadura igual essa. Se eu fosse fechar uma rachadura dessa com uma resina que ela é baixa viscosidade, que ela é praticamente bem líquida, eu fosse jogar ali na rachadura, como eu tampei ali, e desse um vazamento, você perderia praticamente toda a resina que você jogou ali na rachadura, porque como ela é uma baixa viscosidade, ela não é tão grudenta, ela vai secar, só que até ela secar, ela é bem líquida. Então aí no caso, ela vai escorrer, se tiver um furinho pequeno, ela passa. E ela vai pingar, pingar até acabar. Então, se você já pega uma alta viscosidade e ela já é mais viscosa, não escorre tanto. Então, tipo, se for um buraquinho pequeno, às vezes ela vai até infiltrar assim, vai dar uns 2, 3 pingos, aí ela já começa a secar, então daí ela já para de vazar. Então, sempre se atente nessa parte de resina. Resina tem para cada trabalho, não vai pegando uma resina e fazendo qualquer trabalho, porque às vezes você acaba desperdiçando. E igual eu falei, a resina, ela não é barata. Então é bom sempre usar certo. E aqui, igual eu falei para vocês que eu fechei ela, a rachadura com a cola, depois eu passei a fita, né? Não sei se alguém tá curioso se deu certo ou se não deu, mas ela teve parte que deu certo e teve parte que deu vazamento, né? Que eu não fechei certinho, eu acho. E acabou dando vazamento. Mas ela não chegou a vazar para fora da. Ela vazou assim, que deu pra ver pela fita. Só que não vazou de escorrer, de sair pingando, não. Vazou ali um pouquinho ali, secou ali mesmo, tampou o buraco e do jeito que secou ali, ela já tampou o buraco e já ficou. Não deu aquele vazamento de chegar a pingar ali e escorrer, não. Vazou sim, deu um vazamento, mas acabou saindo melhor do que eu esperava pela rachadura e pelo jeito que tava o fundo da peça, né? Meio desnivelado, com os riscos da motosserra. Então, deu bem certo até, viu, falar pra vocês. Se fosse uma rachadura menorzinha, mais fina, vixe, eu acho que às vezes nem precisaria, eu acho que tá da fita, viu? Então, vou fazer outros testes também pra ver, pra vocês se vai, dependendo da peça, qual dá certo, se não dá certo. Essa desse jeito de passar assim, com a fita assim, até que deu certo. Só que deu um vazamentinho, deu um vazamentinho. Então, se a peça fosse totalmente lisa, plana embaixo, não teria vazado, eu tenho certeza, né? Passaria a cola e ela não teria vazado. Ó, aqui vocês já podem ver que ó, a rachadura. A rachadura já praticamente já estão sumindo, ó, as rachaduras que tinham na peça. Aquela ali é uma rachadura maior. Eu vou mostrar para vocês agora de perto, mais ou menos como ela ficou. E lembrando que a resina ela é autonivelante, então você vai jogando ela ali, às vezes ela ainda não tá tão certo, mas ela vai conforme você vai jogando, ela vai nivelando. Mas olha a diferença que ela já deu. Ó, as nossas rachaduras já deu uma sumida. Mas essa peça vai acabar ficando bonita. Ela ficou mais escura porque eu joguei um pouquinho mais de pigmento, que eu queria deixar ela um pouco mais escura. Mas aqui já dá pra ver como ela já tá ficando bonita, pessoal. E também aí, amanhã eu vou fazer outra etapa de lixas finas. Aí, galera, caso quem não vê mais aí, quem não segue nosso canal ainda, já pega, já segue nosso canal. Eu terminando essa peça aí, vou mostrar pra vocês ela montada. Ela é uma peça bonita, ela tem os pezinhos palitos. É uma peça linda. Aqui você já pode ver que ela já começou a mudar de novo. É, as rachaduras, vocês podem ver que já deu aquela sumida. Do jeito que ela está aqui, ela já poderia até deixar, galera. Tem gente que não liga. Mas aqui que eu dei o desnível, ó.
Deu bem pouquinha coisa, mas aí por isso que eu vou dar uma lixada. Mas tá ficando muito boa, viu, galera? Para vocês aí que ainda não tá seguindo nosso canal, corre lá, já segue nosso canal. Vocês dão uma super força cada vez que, não é, ajudam bastante nós cada vez que comecem a seguir aí nós. E espero estar ajudando vocês aí. E logo teremos mais vídeo para vocês aí e dica, hein? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Corre lá seguir nosso canal.